E no texto que nós lemos agora, o autor da carta diz que nós temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu. E no Antigo Testamento, o sumo sacerdote era a figura central do sistema religioso que existia em Israel. Especialmente no culto do tabernáculo, nos sacrifícios que eram oferecidos, depois no templo. E o papel do sumo sacerdote era representar Deus para o povo e representar o povo para Deus. Mas quando nós olhamos a história bíblica dos sacerdotes, os antigos sacerdotes também eram pecadores. E esses sacerdotes também precisavam oferecer sacrifícios pelos pecados deles mesmos. E para o autor de Hebreus, o que ele acabou de dizer para nós é que Jesus, o Filho de Deus, sem pecado, entrou no Santo dos Santos eterno. Os céus. Para o autor de Hebreus, Jesus é maior, superior, perfeito sumo sacerdote. A mediação de Jesus é final, perfeita, acessível a todos aqueles que creem em Jesus. Jesus é o verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Ele é o substituto, perfeito, sem pecado, sem mancha. E ofereceu a si mesmo, não um cordeiro, não um animal. Ele ofereceu a si mesmo como sacrifício que foi definitivo. Para todos aqueles que creem. Realizando aquilo que nenhum sacerdote terreno da história do mundo, nenhum, poderia fazer. Poderia alcançar plenamente. Nenhum. E por causa disso, então, o autor nos diz, lá no versículo 14, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Ou seja, se Jesus adentrou os céus, de uma vez por todas ele adentrou na presença de Deus, então ele venceu todas as coisas. E por isso, eu posso permanecer firme na fé. Eu posso continuar caminhando na fé. Eu posso me apegar firmemente à fé. Porque Jesus entrou nos céus. Então o texto continua nos mostrando algo tão profundo, que o meu conselho, a minha dica para você é que você possa memorizar esse versículo. Se apegar a isso, porque além de uma verdade, é uma promessa linda, uma esperança linda que o autor de Hebreus nos dá no versículo 15, quando ele diz: o nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Essas palavras, queridos, são graça para aqueles que estão em Cristo. E a gente precisa entender o que significa fraquezas, porque a Bíblia diz que ele entende, ou na sua versão, se compadece das nossas fraquezas. A gente precisa entender que fraquezas são essas. Em primeiro lugar, naquele contexto específico, significam perseguições e aflições que eles sofreriam por seguir a Cristo. E o alvo é confortar esses leitores da carta e preservá-los de qualquer coisa que poderia desviar eles de uma firme convicção em Jesus, de quem Jesus era. Em segundo lugar, fraquezas, como está aqui, também significam a malignidade dos pecados internos que nós temos que enfrentar, todos nós. Coisas que nos desencorajam. E por fim, fraquezas aqui também são as fragilidades da vida que nós enfrentamos. As fragilidades que nos acometem da nossa vida, que todo mundo aqui que está aqui sabe do que eu estou falando. Por consequência da queda. E o texto está dizendo que Jesus entende isso. Ele se compadece das nossas fraquezas. Então pare para pensar um pouco das fraquezas que nós vivenciamos. Das fragilidades que vêm até nós. Perseguições, tempos difíceis, circunstâncias adversas, crises, dúvidas sobre o amor de Deus, a presença de Deus, pecados que nos acontecem sempre, culpa, vergonha, abandono, dores físicas, cansaço físico, cansaço mental, vulnerabilidade, angústias, incertezas, inseguranças, traições, conflitos familiares, relacionamentos quebrados, injustiças, crime, exploração. Tudo isso vem até nós, por fim, a morte.
Todas essas coisas estão diante do ser humano há milênios, desde quando nós fomos embora do Éden. Mas há uma verdade exposta para nós hoje nesse versículo. Jesus se compadece das nossas fraquezas. E isso é profundo porque tudo em nós tende a acreditar que Jesus está próximo, Ele está favorável, Ele está acessível quando a gente está indo bem. Quando o coração está bem, quando a vida está em ordem. Aí nós acreditamos, Deus está conosco. Mas o que esse texto está afirmando é o contrário. O texto está dizendo que é justamente nas nossas fraquezas que Ele se compadece de nós. É nas fragilidades que Ele se compadece de nós. E essa palavra, compadecer, não é apenas um sentimento superficial de pena. Como se Deus estivesse lá no alto, Jesus estivesse lá no alto, olhasse para o seu problema, para a sua fragilidade e visse você lá do alto dizendo assim, olha que peninha que eu estou daquela pessoa. Não é um sentimento de pena, queridos. A palavra significa um sofrimento compartilhado, de uma empatia viva, encarnada, algo que nós vemos na ligação entre pais e filhos, só que muito mais profundo, porque na nossa dor, Cristo não apenas entende, Ele sente. Não no sentido de que a sua divindade, de quem Ele é como Deus, seja perdida, seja ameaçada, não. Mas porque o seu coração verdadeiramente se move em direção ao sofrimento do seu povo. Ele se envolve emocionalmente na nossa aflição. As entranhas de Jesus se agitam. A compaixão de Jesus é visceral. O amor de Jesus não recua diante da nossa dor. Pelo contrário, ela avança em direção à nossa dor. Uma vez que estamos em Cristo, queridos, uma vez que cremos em Jesus, nos nossos momentos mais escuros, nós temos a certeza que nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco, totalmente e irrestritamente. E qual que é a razão dele fazer isso? O texto responde para a gente. O texto diz que Ele mesmo enfrentou as mesmas tentações que nós. Esse é o motivo porque Ele está tão próximo de nós na dor. Ele foi tentado, provado, enfrentou as pressões da vida exatamente como nós. Então a razão da empatia de Jesus não é teórica, é vivida. Jesus conhece o caminho da fraqueza, da fragilidade, da angústia, da tentação por uma razão. Ele mesmo passou por esse caminho. Jesus é o médico que não coloca luvas para tratar as nossas feridas, porque Ele está envolvido conosco. Eu quero que você perceba, porque se Jesus é aquele que nós estamos olhando hoje, nós estamos vendo como Ele viveu, a gente vai precisar lembrar de que Ele foi um homem real, sem pecado, mas com corpo, emoções e limites. E eu quero que você pense em quantas fragilidades Ele suportou. Fragilidades essas relatadas na Bíblia. Jesus foi perseguido desde que nasceu. E também foi perseguido por pregar o reino de Deus. Ele sofreu preconceito, discriminação por causa da cidade dele, por causa da origem dele. Ele experimentou a pobreza, a ponto de não ter onde dormir às vezes. Ele mesmo falou, o filho do homem não tem onde recostar a cabeça. Jesus sofreu opressão política na mão dos romanos. Ele foi rejeitado pela sua família. Não sei se você sabe disso, se você for ler a história de Jesus, está isso aí. Foi rejeitado pela sua família. Ele foi abandonado por amigos. Foi alvo de oposição constante dos líderes religiosos, de uma pressão psicológica dos líderes religiosos. Sofreu a tentação de desistir quando disse, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Foi rejeitado pelo seu povo, afinal, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Até os próprios discípulos frequentemente não entendiam Jesus, aqueles que andavam com ele. Ele foi xingado de louco, foi xingado de endemoniado, foi tentado por Satanás no deserto, foi traído por um amigo íntimo, sentiu cansaço a ponto de dormir tão profundo e tão pesado no meio de uma tempestade no barco, de tão cansado que ele estava. Sentiu fome, sentiu sede, sofreu a injustiça de ser condenado mesmo sendo inocente,
sentiu dor física intensa dos açoites, da coroa de espinhos, teve hematomas como qualquer um de nós tivemos na vida. No Getsêmani, quando estava orando, ele sentiu, como ele mesmo disse, uma angústia mortal. Ele também se sentiu abandonado pelo Pai ao dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E por fim, ele experimentou o mal que todos nós vamos enfrentar um dia, a morte. Jesus experimentou fraquezas, fragilidades e aflições para poder alcançar pessoas fracas, frágeis e aflitas. Foi para essas pessoas que ele veio. Mas para nós isso é muito complexo, porque se é para vivermos como Jesus, então aqui todo mundo está perdido. Simplesmente, queridos, não há dificuldade da gente se identificar quando o assunto é os desajustes da vida, as fraquezas da vida. Todos nós sentimos o peso que a vida traz. Todos nós sentimos o peso do mundo que está quebrado. Todos nós já tivemos a sensação de que ninguém nos entende, de que ninguém entende o que se passa dentro de nós. Todos nós já tivemos a sensação que não há mais ninguém para a gente poder contar. Todos nós. Essas são sensações comuns da humanidade. E boa parte de nós tenta ser forte, mas está sempre à beira do colapso. Porque o mundo, queridos, o que o mundo exige de nós? Força, controle emocional, excelência, beleza, produtividade. O mundo não aceita pessoas frágeis. O mundo não aceita pessoas fracas. Não tem por que aceitar pessoas assim. Mas se você conversar com boa parte das pessoas, e quando eu digo mundo, eu não estou falando do mundo lá, estou falando da cultura, do mundo, da sociedade. Mas quando você vai conversar com as pessoas, cada uma delas está vivendo exausta, desorientada, com medo de falhar, com medo de ser desaprovado porque falhou, com medo de não ser aceito porque tem fragilidades e vulnerabilidades. E queridos, se a vida estiver pedindo de nós algo que nós mesmos não fomos feitos para carregar sozinhos, nós estaremos perdidos. E se for isso na sua vida? Todos nós, queridos, vamos ter que lidar com medo constante de não ser suficiente. Medo de ser descoberto. Medo de ser desmascarado. Medo de ser rejeitado. E aí o que nós fazemos? Nós escondemos as nossas fraquezas, os nossos pecados secretos, as nossas memórias dolorosas, os nossos traumas, os nossos vícios. Nós escondemos. Porque ninguém pode ver as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades. Ninguém sabe. Mas você sente que se soubessem, se afastariam de você. A maioria de nós vive o dia inteiro como se estivesse numa corda bamba. Isso não é só de lá não, dentro da igreja é a mesma coisa, na espiritualidade é a mesma coisa, não importa a sua religião, na espiritualidade é a mesma coisa. Nós acreditamos que seremos mais aceitos se tivermos menos fraquezas. Nós acreditamos que seremos melhores se fizermos mais coisas, mas a religiosidade não consegue suportar o fracasso. Não importa o tanto de tempo que você fique numa religião aqui dentro, lá fora, não importa. A religião não consegue suportar o fracasso. Por quê? Porque isso exige performance, controle, vitórias. Essa é a definição de espiritualidade do nosso tempo. Força. A gente é ensinado a confiar, mas a gente está sempre com medo de cair, todo o tempo. A gente é chamado a descansar, mas a gente vive ansioso. A gente justifica nossas ações erradas pelas nossas fragilidades o tempo todo. Não, eu fiz isso porque fizeram isso comigo. Não, é porque estava muito pressionado. Aí eu fiz dessa forma, é porque fularam-se comigo, e por isso que eu fiz isso. E a gente sempre está caindo, e a gente vai deixando um rastro de conflitos por onde nós andamos, por onde nós estamos passando. Todos nós inventamos as nossas próprias respostas para as nossas fraquezas, queridos. Alguns tentam resolver o problema do seu jeito. Outros não conseguem conceber ou acreditar que Jesus entende as dores. Outros não querem encarar que estão errados. Outros apresentam justificativas
Pelo menos eu não fiz como o outro, pelo menos eu não fiz como aquilo. Todos nós estamos afetados pelas fragilidades da vida. Todos nós chegamos e quanto mais o tempo passa, você sabe do que eu estou falando, porque isso acontece comigo. Eu espero que não aconteça com você, mas é muito difícil. Todos nós temos aquele dia em que os cacos estão pela sala, que antes de dormir nós estamos em cacos. Seja ele por qualquer que seja espiritual, seja físico, seja emocional. Nós estamos na sociedade do cansaço, mas sempre é cobrado de nós mais do que cansaço. Sempre é cobrado de nós produtividade, zero fraquezas. E deixa eu te falar uma coisa, para você aprender, e eu também. A raiz disso tudo não é que nós desaprendemos a ser resilientes. As pessoas tatuam isso, as pessoas postam isso, resiliência. Mas nós não desaprendemos a ser resilientes, queridos, e não é isso. A resposta, queridos, não é simplesmente que a gente precisa de mais motivação, de mais positividade no meio das fragilidades. Você postar um versículo da sua caixinha de promessas. Você postar uma frase motivacional todos os dias, cheio de positividade, não consegue suportar como viver no meio dos fracassos. Porque a resposta não é que nós precisamos ser mais fortes por si mesmos. Por uma razão. Porque o nosso problema não é necessariamente as fragilidades que nós temos. É o pecado. E o pecado é muito profundo, queridos. Quando o texto nos diz que nós temos um sumo sacerdote, isso pressupõe algo. Pecado. Porque só há sacerdote onde há culpa. Necessidade de expiação, necessidade de reconciliação. Então isso significa uma grande verdade que nós temos que aprender. Que o que está ao redor de toda a fragilidade, de toda a fraqueza humana, existe uma rachadura maior. E essa rachadura é o pecado, que nos afasta de Deus, nos afasta do outro e nos afasta de nós mesmos. Por isso que é muito difícil lidar com as fragilidades da vida. Então, para a gente poder viver as fragilidades da vida, assim como Jesus, nós precisamos de algo maior entrando nas nossas vidas e transformando a nossa realidade. E é aqui que o nosso versículo principal, o versículo 15, continua nos iluminando. E por isso que eu disse, memorize isso, porque é uma promessa. Memorize isso, e mais uma vez eu vou ler inteiro. E ele diz: nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós. Mas reparem agora a sentença final: mas nunca pecou. Eu vou repetir: nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. E a chave para entender a profundidade de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, está em equilibrar bem essas duas afirmações: em todas as coisas e sem pecado. A nossa vida inteira, queridos, a nossa vida inteira, do começo ao fim, cada fraqueza, cada área do nosso ser está manchada pelo pecado. Esse é o problema. Imagina uma camisa branca toda jogada na lama. Não vai sujar só a manga não, queridos, vai sujar tudo. A sujeira vai se espalhando e daqui a pouco está tudo manchado. Do mesmo jeito, o pecado não suja só partes da nossa vida, ele acaba tocando em tudo. Mas o texto diz que com Jesus é diferente. Ele nunca pecou, ele é santo, inocente, puro. Ele é separado dos pecadores. E aqui está um contraste implícito e confrontador para nós. Ele não pecou, nós pecamos. E a impecabilidade de Cristo revela o nosso próprio fracasso moral. Jesus enfrentou tudo o que enfrentamos, cada tentação, cada provação, cada surpresa difícil da vida, cada interrupção, cada problema sem nunca pecar. E é justamente por ser puro, por ser santo, que é provável que ele tenha sentido essas fragilidades, essas dores ainda mais intensamente do que nós. Porque nós nos acostumamos com o peso do pecado. Jesus não. E é isso que faz com que ele possa não só entender as nossas fraquezas, mas possa se compadecer do seu povo. Alguém pode questionar, dizer, já que ele não pecou, como que ele entende então isso tudo?
E a resposta é que ele entende, irmãos. Primeiro porque Jesus entende da tentação mais do que qualquer um. Ele entende mais sobre isso. Porque somente quem nunca pecou, quem nunca cedeu à tentação, sabe realmente qual é o final. E quão forte ela é. Imagine alguém andando contra o vento. Enquanto o vento está soprando leve, o esforço é sempre pequeno para andar contra o vento. Mas quanto mais forte o vento vai ficando, quanto mais forte ele vai se intensificando, mais é difícil caminhar. E aí o que acontece? Quando o vento está muito forte, nós temos que nos esconder, nós temos que parar, nós temos que ceder ao vento. Nós cansamos, nós desistimos. E ao fazer isso, nós nunca descobrimos quão forte é o furacão. Nós não podemos fazer isso. Mas o que o autor de Hebreus está dizendo é que Jesus não fez isso. O que o autor de Hebreus está dizendo é que ele seguiu firme, passo após passo, em direção ao vento crescente da tentação, sem nunca se curvar, sem nunca desistir, sem nunca sair pelo lado. Nunca ele fugiu. Ele conhece o que nós nunca conheceremos, o que nós nunca provaremos. O peso total da provação, o limite final da dor moral, a força completa do pecado tentando seduzir uma alma. Ele sabe. E ele foi até o fim, tomando sobre si o nosso pecado, lá na cruz, e levando a nossa culpa e todos os cacos que nós deixamos, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades vãs. Ele entrou no olho do furacão. Ele nunca cedeu. Ele sabe o que é resistir. Ele sabe o que está depois da tempestade. Nós não. E como diz o versículo 14, o nosso sumo sacerdote subiu aos céus, adentrou a presença de Deus, ou seja, ele não só enfrentou a tentação, ele venceu a tentação. Ele venceu todas elas. Ele venceu cada coisa que apareceu para ele. Até o fim ele venceu, ressuscitando gloriosamente sobre a última das nossas fraquezas e fragilidades, a morte. E essa é a grande esperança. Aquele que compartilha das nossas dores é puro, santo e forte o suficiente para nos resgatar. Por uma razão. A primeira é isso. Só ele sabe qual é o final da tentação. A segunda é que pelo fato dele não estar preso no mesmo buraco que todos nós estamos aqui nessa sala, estamos. Por causa disso, ele está fora. E por ele estar fora, ele pode estender a mão para nós. Ele está com a mão estendida para nós. A pureza de Jesus não se afasta. A pureza de Jesus nos salva. E é por isso que o versículo 16 se torna, então, para nós, além de um imperativo, um convite. E o autor nos recomenda no versículo 16, assim, depois de falar tudo isso que nós acabamos de ver, ele diz assim, por isso, por causa disso, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para quando for preciso. Meu querido, que notícia é essa? Nós podemos nos aproximar de Deus por meio de Cristo. E é assim que nós seremos transformados para viver como Jesus viveu. Isso é um imperativo para todos nós que estamos aqui. Cristo é disponível. Então, como eu digo aqui sempre, venha a Cristo. Venha a Jesus. Venha para Ele. Aproximem-se do sumo sacerdote, o único mediador e aquele que se compadece de nós, o único que pode se compadecer de nós. Aproximem-se. A ideia de aproximar mostra para nós, nos chama para o arrependimento, para a purificação. E é assim que nós encontramos a vida que precisamos. A redenção de nós mesmos, o sentido no meio do sofrimento, no meio de tantas fragilidades. Como, João? Indo a Cristo e se entregando a Ele. Aproxime-se do trono da graça.
Isso não é um versículo, como eu falei, memorize, mas isso não é um versículo só para nós memorizarmos. Isso é um versículo para entrar no nosso coração, para nós realmente praticarmos a aproximação do trono da graça de Deus. Olhe para a sua vida. Olhe para todas as suas fragilidades. Quando o relacionamento se desgasta, quando o coração pareceu vazio alguma vez, quando tudo perdeu sentido, quando o bolso estava vazio, quando o financeiro caiu, quando nós sentimos que aquela última chance que nós tínhamos passou e a gente não vai conseguir fazer diferença. Quando a velhice chega, as doenças chegam, quando as nossas emoções se confundem. Quando o amigo de muitos anos nos decepciona, quando o parente nos trai, quando nós brigamos, quando somos mal interpretados de forma dolorosa, quando os mais influentes nos desprezam e zombam de nós, quando nós não somos aprovados, quando nós somos abandonados, fomos tocados de alguma outra forma. Em outras palavras, queridos, quando a dureza da vida e a maldade do mundo nos aflige e tudo em nós grita por desistência, tudo em nós grita para ir embora, é nesse lugar escuro que nós podemos encontrar o sentido e descobrirmos que não estamos sozinhos. Porque em Cristo nós temos um amigo, em Cristo, e Ele entende profundamente o que nós estamos passando. Ele sabe, Ele já trilhou esse caminho, Ele já passou por isso. Como eu disse, a nossa tendência natural é achar que quanto mais a vida fica difícil, mais sozinhos estamos. Que quanto mais caímos da dor, mais abandonados nós ficamos. Mas a Bíblia está corrigindo essa mentira. Porque a dor nunca vence aquele que levou sobre si as nossas dores. Nunca. Então aproxime-se do trono da graça. Você que é cristão ou não é cristão, não importa. Não importa qual a situação que você esteja, que você acredite estar com Jesus, aproxime-se do trono da graça, porque todos nós temos as nossas fraquezas e por isso nós devemos nos aproximar. Nós não precisamos de intermediadores humanos, de sistemas religiosos, de objetos sagrados. Nós não precisamos para chegar até Deus. Em Cristo nós temos acesso direto e seguro ao trono de Deus. Queridos, aqueles que estão em Cristo, aqueles que são cristãos, eles não falam com vazio. Eles não estão falando com nada. Nós não estamos tentando chamar a atenção de um Deus distante, indiferente, que mal se importa com o que nós sentimos. O versículo 16 nos diz para nos aproximar do trono do próprio Deus. Não é que nós falamos para lá, é que nós podemos nos achegar. E o mesmo texto diz que esse Deus soberano e glorioso é um Deus de graça, cheio de bondade, de acolhimento e de perdão. E o que está em oferta para aqueles que vão até o trono? E o que está em oferta para aqueles que vão até Deus através de Jesus? O texto diz: misericórdia e graça. Graça para enfrentar o poder e a força do pecado. E misericórdia para lidar com a culpa e o medo que o pecado nos traz. Graça e misericórdia para viver as fragilidades da vida. É só se aproximar. Por causa disso, meu querido que está me ouvindo, ouça isso, por causa disso, nós podemos e devemos chegar até Ele, com coragem e confiança, e isso não é um atrevimento, isso não é uma arrogância, pelo contrário, seria arrogância de verdade se recusássemos a oferta que Jesus, aquele que está à direita do Pai, está nos fazendo e pensarmos por em algum momento que nós podemos resolver tudo sozinhos, que nós podemos lidar com a fragilidade da nossa vida sozinhos, como se a gente fosse forte o bastante para viver uma vida sem Jesus. Não dá para viver sem Jesus. Isso é arrogância. Esse é o orgulho mais enganoso. Tentar resolver tudo sozinho. Tentar consertar as fragilidades sozinho. Tentar resolver o sentimento frágil da vida sozinho. Não. Jesus está dizendo para você se achegar a Ele. Então, quando amanhã trazer novas demandas, e vai trazer amanhã, terça-feira também, e todos os dias até o fim, quando o amanhã trazer novas demandas, talvez traga coisas que não entenderemos, debilidades grandes demais, antes de sair de casa, antes de pegar no celular, aproxime-se de Jesus e diga: me dê, Jesus, me dê graça e misericórdia. Nós pedimos tantas coisas a Deus, nós pedimos tantas respostas de Deus,
tantas coisas. Faz isso, Senhor, me dá isso, me dá aquilo e tal, não sei o quê. Nós precisamos voltar ao início e ser como criança e pedir só aquilo que está aqui. Senhor, me dê misericórdia e graça, porque é tudo que eu preciso, é misericórdia e graça. Antes de qualquer coisa na sua vida, peça isso, porque é isso, é a graça e misericórdia que é maior que a ansiedade, é a graça e misericórdia que é maior que a vulnerabilidade, é a graça e misericórdia que é maior que a fragilidade. A graça e a misericórdia são maiores. E você não precisa esconder as fraquezas que você tem ou tentar superar elas sozinho. Não precisa, é só levar para Cristo. Chega algum momento da nossa vida que nós estamos tão debilitados com tudo que está acontecendo que só sobra isso para nós, essa oração. Senhor, me dê graça e misericórdia. É tudo que eu preciso. E não apenas isso, queridos. Para amanhã, para terça, para quarta, para qualquer dia. Se Jesus, o nosso sumo sacerdote, entrou no nosso mundo ferido e compartilhou das nossas dores sem pecado, então aqueles que seguem Jesus devem fazer o mesmo. Devem viver da mesma forma. Não devem fugir do mundo, mas devem entrar nas dores de quem está próximo com verdade, com compaixão. Em vez de se isolar, precisa refletir o caráter de Cristo nas coisas comuns da vida. Aonde você estiver, você precisa replicar isso e ver quais são as fragilidades, as fraquezas, e então compartilhar isso um com o outro. É isso. O nosso chamado também é sacerdotal, queridos. Levar a presença, a comunhão, a intercessão de Cristo às feridas mais próximas de nós. Você já parou para pensar que existem feridas ao seu lado? Olha para quem está do seu lado aí. Eu não costumo fazer isso não, mas olha mesmo, olha. Você sabe quantas feridas essa pessoa carrega? Você já parou para pensar quantas feridas essa pessoa ao seu lado carrega? O que Jesus fez foi vir até nós e compartilhar das nossas feridas em si mesmo. A fragilidade que Jesus redimiu em nós agora se torna uma ponte de empatia. E a nossa tarefa é servir os fracos, consolar os aflitos, caminhar com os quebrados. E é isso que vai dar sentido à sua fragilidade. Eu estou tão fraco, tanta coisa. Compartilhe a sua fraqueza com alguém. E pegue a fraqueza dessa pessoa. Isso vai dar sentido à fraqueza que você está sentindo. É isso. Então, ao invés de você reagir com dureza, distanciamento, orgulho, diante das fraquezas alheias, diante de tudo que acontece com os outros, o que você faz, queridos? Responde com misericórdia e graça também. Então, leve seus amigos, o seu próximo, ao trono da graça junto contigo. Diga, vamos nós dois ao trono da graça para receber. Vamos nós dois ao trono da graça e vamos ser salvos lá. Nós estamos quebrados, todos nós. Mas o trono da graça recupera também todos nós. A nossa vulnerabilidade, quando está entregue a Cristo, se torna um instrumento de cura para quem está ao redor. Queridos, o mundo precisa de pessoas que conservem firme a sua fé, não apenas nos dias bons, mas no meio das fragilidades. Justamente quando tudo balança, quando tudo está movendo, nós ficamos firmes. Por quê? Porque nós sabemos quem está no céu por nós. E nós sabemos que Ele se compadece de nós. Então a forma de viver as fragilidades como Jesus é indo até Jesus, recebendo graça e misericórdia de Jesus e transmitindo graça e misericórdia para aqueles que estão ao nosso redor também. Você vai ter um tempo para refletir sobre isso. Nós vamos fazer um silêncio. Nós vamos orar. Eu quero que você reflita sobre as suas fraquezas, a sua vida, as suas dificuldades, todas as suas debilidades. E eu quero que você veja esse convite, perceba esse convite. Aproxime-se do trono da graça. Nós cantamos aqui agora há pouco, ao que está sentado sobre o trono, seja a honra, a glória e o poder. Esse trono é disponível. Aproxime-se do trono da graça nesse período. Nós vamos ter esse tempo, depois nós vamos cear ao Senhor.